Olá! Neste vídeo eu irei apresentar como realizar curvas de nível num gráfico de uma função com duas variáveis. O gráfico de uma função com duas variáveis, x e y, por exemplo, ele é representado numa região chamada de R3, que são as três dimensões do espaço, comprimento, largura e altura. E uma das formas que nós temos de representar um gráfico tridimensional em um gráfico bidimensional, na região R2, aqui, que é o nosso plano cartesiano, é através das curvas de nível. Tá, eu estou aqui utilizando a ferramenta chamada GeoGebra na sua versão Classic para realizar os nossos exemplos. Então, eu tenho aqui a minha região R2, que é o plano cartesiano, e eu vou dividir aqui a tela do GeoGebra para incorporar também a minha região R3, que é a minha região aqui tridimensional. Então, eu vou utilizar aqui como nosso primeiro exemplo esta função x² mais 4y² mais 1, que por sua vez me gera este gráfico aqui 3D. Este gráfico aqui, se eu afastar minha visão, ele se estende por toda a minha altura aqui, infinitamente. Bom, para representar um gráfico tridimensional numa região aqui bidimensional, trazer do R3 para o R2, e eu tenho que entender o conceito de curva de nível, primeiramente. Curvas de nível nada mais são, de maneira análoga, do que cortes que eu faço aqui neste gráfico em determinadas alturas. Então, se por exemplo, eu chego e pego aqui este gráfico numa determinada altura e realizo aqui um corte transversal, nesta altura aqui. Este corte que eu faço aqui, ele vai me gerar neste gráfico uma curva de contorno. Tá? E é através desta curva, dessas sucessivas curvas que eu possuo aqui neste gráfico, que eu consigo aplicar neste gráfico no plano cartesiano e para entender o comportamento deste gráfico tridimensional a partir de um gráfico que não possui aqui a dimensão de altura. Pois bem, entendido o conceito, a gente pode, por exemplo, utilizar aqui que z, z é a variável que representa a altura, tá? Então, se z é igual a zero, por exemplo, eu consigo ter essa região aqui, esse plano, que é nosso piso aqui. Mas repare bem que este gráfico, que foi gerado pela nossa função, ele não toca o piso. Ele começa, ele não começa a partir da altura 0. Ele começa a partir da altura 1. Então, este gráfico, ele não... aliás, este corte que eu realizei aqui, ele não vai coincidir com o meu gráfico. Começaria a partir da altura 1. Certo? Que é onde de fato começa aqui o gráfico. Então, eu posso ter também aqui, realizar um corte na altura 2, realizar um corte na altura 3, e assim sucessivamente, Altura 4. Pois bem, então, tendo esses 4 cortes aqui, uma forma de eu conseguir realizar aqui as minhas curvas de contorno, aqui no GeoGebra, é com esta função aqui, chamada de interseção entre duas superfícies. Então, eu clico aqui neste ícone, seleciono a minha função e seleciono as regiões aqui de corte que eu quero. Então, seleciono a função, o corte.
Repare que ele vai gerando aqui aqui no meu R3, né, as minhas curvas de contorno. Se tirar aqui a visão, por exemplo, fica ainda melhor para visualizar, certo? Se eu olhar aqui de cima, já consigo ter mais ou menos uma noção de como isso vai ficar representado aqui no plano cartesiano, certo? E a maneira como eu tenho para representar é pegando a função, né, copiando ela, e igualar ao corte, né, a altura do corte que eu quero no caso. Então, por exemplo, se eu tenho aqui na altura 1, que é onde começa o gráfico, eu vou ter um ponto, né, que de fato é um ponto aqui, se eu perceber bem, é onde começa o gráfico, né? Mas à medida que eu vou aumentando, né, se eu colocar aqui na altura 2, por exemplo, perdão, se eu tiver aqui na altura 2, por exemplo, eu já consigo ver esta curva, né, aqui no meu plano. Se eu tiver aqui na região 3, da mesma forma, e assim sucessivamente. Então eu consigo perceber aqui que este gráfico ele começa a partir do ponto 1, e à medida que eu vou tendo diferentes alturas aqui, né, aumentando a minha altura, eu vou tendo aqui um alongamento, né, deste gráfico na região R2. Certo, agora eu vou utilizar aqui de um outro exemplo. Para facilitar aqui a visualização e a compreensão do conceito. Eu tenho aqui x à quarta mais 0,5 y à quarta menos 4xy mais 2. Eu esqueci aqui de colocar a região R3. Pois bem, eu tenho aqui esse gráfico que parece um dente, né? Ou então duas perninhas, como queiram visualizar. Pois bem, repare que este gráfico, diferente do primeiro, ele já toca, né, a minha região aqui 0, a minha altura 0, e ainda ele passa um pouco além, né? Tem uma altura negativa aqui também. Então, da mesma forma, se eu chegar e utilizar aqui do mesmo conceito, né, z é igual a 0, z é igual a 1, z é igual a 2, z é igual a 3. Criar aqui as minhas curvas de contorno. Certo? Eu já consigo perceber, né, que ele vai montando aqui para mim o meu gráfico. Então, eu pegando aqui, por exemplo, a função, indicando a altura que eu quero, né, eu vou obtendo as minhas curvas de nível. Certo? Então, neste gráfico aqui eu consigo perceber
como que ocorre, né, os cortes nas diferentes alturas aqui deste gráfico tridimensional. Ok, espero que tenham gostado e entendido o conceito das curvas de nível. Muito obrigado.